pessoal, boa tarde a todos. Vamos iniciar aqui os nossos trabalhos. Oi, boa tarde, Wagner. Hoje vamos fazer o nosso nono encontro das atividades remotas, aqui no dia 29/9. E o objetivo da aula de hoje é a gente estudar um pouco sobre grafos planares e coloração. Na aula passada, a gente estudou um pouco sobre emparelhamento, certo? E eu apresentei lá um algoritmo, fizemos lá, vimos alguns resultados, né? De modo geral, então, dado um gráfico, encontrar um emparelhamento perfeito, que é um problema parecido com o conjunto independente, né? Conjunto dependente, quando se trata de vértice, ele é NP completo e emparelhamento perfeito. O emparelhamento máximo é um problema, digamos assim, computacionalmente possível de ser realizado, está na classe P. E hoje a gente vai estudar, então, aí um pouco sobre coloração e sobre, então, grafos planares. Quando a gente fala plano, aí é no plano 2D, né? Quando a gente imagina isso, né? O desenho, um caderno, uma folha, né? Como que a gente consegue, então, desenhar esse grafo, né? Ele isomórfico, algum gráfico planar e tal. Perfeito? Estamos vendo aí a minha tela. Lembrando os recadinhos, né? Então, a gente vai começar no sábado aqui esse treinamento para maratona, né? A gente já está definindo os times, agora a gente conversa um pouco mais, deixa o pessoal chegar aí. E aqui já estão, então, todos os materiais e atividades desse bloco agora, né? Então, no encontro aqui, a gente vai ter essas atividades. Amanhã a gente encerra, então, os conteúdos falando de fluxos e redes. Vou apresentar também um algoritmo para calcular fluxo. E aí, a gente, na próxima semana, já recebe essas atividades, essas 3 atividades, faz aí um apanhado de algumas dúvidas, pode ter tido das atividades, e na quarta-feira a gente vai ter um outro teste desse bloco aí, certo? Na outra semana será a semana de entrega de implementações para aqueles alunos que não foram, aqueles alunos que não irão para a maratona, né? Certo? Então, esse é o planejamento. Então, vamos lá. O exercício, o que eu quero? Eu quero isso aqui. Então, perfeito. Então, vamos... Esse tá chato aqui. Eu tenho um outro computador aqui que eu não coloco a tela. Beleza, que eu quero aqui. Todos vêm aí? Então, vamos lá. Então, grafos planares, planaridade e coloração de vértices. Esse é o conteúdo de hoje. Vamos começar por coloração. A coloração de um grafo, imagine que a gente, dado um grafo, a gente pode colorir esse grafo de várias cores, né? De tal forma que os vértices que têm ali alguma vizinhança não tenha cores em comum, né? Então, quando a gente fala de coloração, a gente sempre pensa nessa coloração própria, né? A gente poderia desenhar o gráfico tudo de verde, os vértices, tudo bem, mas aí não seria uma coloração própria, né? Então, quando a gente pensa em colorir o gráfico, a gente pensa em colorir de uma forma que os vértices vizinhos não tenham a mesma cor. E aí, isso a gente chama, então, de coloração própria. E dado um gráfico qualquer, né, imagine aí um C5, um ciclo tamanho 5. A maneira mais fácil da gente pintar esse gráfico é com 5 cores, né? A gente coloca ali uma cor para cada vértice. Perfeito, eu vou atender a coloração própria.
Agora, esse K, ele pode ser reduzido? Ah, eu posso pensar em pintar ele com 4 cores? Ah, eu posso pensar em pintar ele com 4 cores. Vamos pensar aqui, deixa eu dar um exemplo aqui, fazer um desenho para vocês verem. Então, vamos fazer um grafo aqui, do C5 aqui. Hoje eu não vou fazer a casinha, não. Hoje está muito quente para fazer cabelo de casa. Vamos fazer um círculo só. Então, eu tenho aqui esse grafo aqui. Então, esse grafo, ele, então, tem aqui as suas arestas, seus vértices, certo? E aí, eu quero colorir esse gráfico de tal forma que eu tenha uma coloração própria, né? Então, eu poderia, muito bem, atribuir aqui uma cor, né? Cores, coloração, né? Geralmente a gente atribui um inteiro para representar essa cor, né? Quem tem lápis de cor aí, né? Que tá com o estojo de lápis de colorir, pode até usar, né? A coloração, né? Mas aqui, então, isso aqui, para mim, é uma coloração do gráfico. Então, eu atribuí para cada vértice uma coloração. Aí eu posso perguntar, será que essa coloração, esse K é o menor possível? Aí você pode pensar um pouquinho e falar, não, aqui eu posso pintar com a cor 2. Aí você consegue usar apenas 4 cores. Aí você pode se pensar, será que esse K, ele, com 4 cores, ele é o menor? Então, quando a gente fala de uma K-coloração, a gente é um problema de otimização tal que a gente deseja, então, diminuir esse valor desse K e encontrar o menor K. Nesse caso aí do ciclo, vamos pensando aí quanto que a gente teria nesse menor K aí. Então, a gente diz que um grafo é K colorido, se a gente tem, então, uma K coloração, e a gente vai usar o termo coloração para indicar, então, essa K coloração, ao invés de K coloração própria, né? A gente vai reduzir isso aí, né? Então, se a gente está falando de coloração, a gente está perguntando, né, qual que é esse K. Então, a maneira mais fácil é a gente pintar de N vértices, né, N cores, né? Aí é tranquilo, os N vértices, N cores. Beleza, mas a gente quer minimizar esse valor, né? Exemplos para a gente usar aí as colorações de vértices. Imagine que você tem um depósito e tem produtos que não possam reagir entre si, né? E aí, senão dá uma explosão. Eu lembrei o exemplo aqui meio triste daquele lá da Líbia, né? Tinha um depósito lá com um produto lá que teve contato, não sei se foi com água, alguma coisa assim, e aí deu a reação e estourou daquele jeito lá. Então, é uma aplicação, então, se você tem um depósito, você trabalha ali com vários produtos, então você pode criar ali uma determinação, uma distância, né, e uma coloração do seu gráfico ali de tal forma que aqueles produtos que entrem em combustão com outros estejam distantes. Frequência de rádio, né, para quem usa aí, né, a transmissão aí, né, nós temos aí as rádios abertas, né, tem rádio que a gente usa para transmissão de dados Wi-Fi, né, então tem várias bandas de rádio, então a gente pode pensar uma coloração para cada banda, onde a gente possa, então, estar utilizando essa frequência de forma não atrapalhar as outras. Agendamento de provas de universidade, né? Eu quero agendar a melhor forma de provas, de tal forma que aquele aluno, né, que faça 2 matérias, não tenha que fazer a prova no mesmo dia. Né? Alocação de registradores, né, no processador, semáforos. Então, tudo isso dá para a gente pensar, então, usando a coloração de vértices. Que beleza, meu vizinho resolveu fazer reforma hoje. Espera aí, gente. Deixa eu tentar dar um... Não é só o seu, não é só o seu. Ai, meu Deus do céu.
Deixa eu pôr aqui um fone de ouvido para ver se melhora. Então, o vizinho... Alô, estão me ouvindo? Alô? Alô? Estamos te ouvindo. Está me ouvindo, né? Agora eu pus um fone de ouvido, acho que vai amenizar um pouco o ruído. Então, quando a gente pensa então, em colorir os grafos, então tem algumas classes de grafos que a gente consegue, então, obter resultados mais rápidos e mais eficientes, né? Como, por exemplo, os grafos que não têm aresta, os grafos triviais. Então, o que é um grafo sem aresta? Aí está ficando pior aqui para. Então, isso aqui é um grafo trivial. Então, a gente tem só os vértices e não tem as arestas. Então, nesse caso aí, então a gente tem uma coloração, coloração, né? Então, a gente pode atribuir apenas uma cor aqui para esses vértices, a gente consegue, então, ter cores próprias aqui para esse grafo, certo? Esse seria o exemplo, então, do grafo trivial. O grafo dois coloríveis são os grafos bipartidos, ou seja, aqueles grafos que não têm ciclo ímpar, então eles podem ser, então, bicoloridos. Então, aí a gente já tem uma outra classe de grafos, né, mais interessante aí, onde a gente tem, então, uma forma de se dividir esses dois vértices em partições e de tal forma que a gente consiga, então, colorir com duas cores esse gráfico, certo? Então, aqui a gente tem aqui uma maneira, então, de apenas usando duas cores, a gente vai conseguir colorir aqui esse grafo aqui, de tal forma que os seus vizinhos não tenham a mesma cor do que ele. Olha que legal. Então, isso aqui é um grafo bipartido, né? Então, aqui a gente tem a bipartição X, né? Por exemplo, poderia ser essa aqui, a bipartição X, e essa aqui poderia ser a bipartição Y no meu gráfico bipartido. Então, aí a gente consegue, então, fazer uma coloração desses vértices de tal forma que eles sejam dois coloridos. Então, é trivial. O barulho está trabalhando aí, Conrado? Tá difícil de concentrar e tá pegando... Tá de boa agora. Ah, não, o fone melhorou um pouco, né? Uhum. Só tá na minha cabeça aqui que tá horrível aqui, sem imagina. Então, vamos a um exemplo. Dado esse grafo aí, façam aí uma coloração aí para esse grafo aí. Passei certo o slide aqui. Pensem aí um pouquinho, então me apresentem aí uma coloração e vamos ver se esse é o fim do grafo aí, que é a coloração desse grafo menor K possível. E aí? Tem que ser com K3? O quê? Teria que utilizar 3 cores para colorir ele? Mas não sei. Apresenta aí uma coloração aí. Uma coloração qualquer dele. Como é que ficaria? André, eu só não entendi muito bem essa parte, então, tipo, de qual regra eu teria que seguir para fazer essa coloração? Por exemplo, eu poderia pintar tudo com uma cor só ou com 13 diferentes, no caso? Não, tudo com uma cor aí não seria coloração própria, aí não seria uma coloração. Então seria de 12 ao número máximo de 2 ao número máximo de vértices. Não, seria no máximo 13 cores, né? O K no máximo é 13. Não entendi. O K máximo é 13, concorda? Sim. Agora, o que eu quero saber é, dá para me colorir com menos, quantidade menor de cor do que 13 cores?
E eu não posso ter vértices adjacentes de cor igual? Isso com a mesma cor. Não posso ter, porque senão ele não faz uma K coloração, né? Por Então, exemplo, o 13 e o 12 ele eu, não pode ser a mesma cor. o que eu estou procurando é uma K coloração, né? Então, eu quero que os versos adjacentes tenham coloração própria, que sejam distintos, né? Ah, Então, entendi. versos 13 e 12 não podem ter a mesma cor, certo? Beleza. Então, é a mesma coisa você falar, eu posso colorir com uma cor? Não pode, porque se eu pego aqui só uma cor aqui e vou colorir o gráfico todinho aqui, aqui, ó, vamos supor que eu coloro aqui de verde já não é uma coloração própria, tá vendo? Os vizinhos Aham, estão recebendo a mesma cor, então não é possível isso. entendi. Então, me sugira aí uma coloração qualquer. Eu? Você, Ah, não, esse cabe minhas pernas. Ah, uma com 13 números, com coloração, números inteiros? uma 13 coloração é possível, né? Sim, 13 sim, mas eu falo assim, você vai fazer com números inteiros, coloração, seria, por exemplo? Pode ser. Vai falando, eu vou dizendo aí. Eita, né? O 1 poderia ser 1, Então, vamos pôr aqui. Ixi, 4 pode peraí, ser 1 também. trocar para perfil aqui para enxergar. Não ficou bom esse lugar aqui. Qual? 4? 4 pode ser 1 também, que não é Essa regra que você está fazendo aí é Ah, tipo que um algoritmo, né? Depois nós vamos ver se é um algoritmo eficiente. 11, Pode falar mais. 11, 1, 11 com a cor 1 e o 8 com a cor 1. 8 cacau. É, Aí o 6 poderia ser cor 2, aqui vamos por o 2. 3 cor 2, O 3 por 2. o 13 também e o 10 também. 13 e 10. Aí 2, 5, 12, 9 cor 3. O 2, 5, o 5, o 12 e o 9. o 12 e o 9 aqui também. E o 7 que é o único como 4. Então são no mínimo 4 cores, eu achei. Aqui eu tenho um grau aqui que pode me irritar alguma coisa, né? Uhum. Então aqui por 4. Pintou todos? Pintou. Sim. Então agora o que você fez foi apresentar uma K coloração, uma 4 coloração desse grau. K4, é? Uma K coloração. 4 coloração, quer dizer, né? O K, Beleza. 4. Aí a pergunta que vale 1 milhão é, esse K é mínimo? Né? Então a gente quer definir se essa estratégia que você usou, esse K, ele está no menor possível, né? Agora, Aí só Deus sabe. E você? eu queria saber também. Rapaz. Eu acho que o Atos sabe também. Vamos lá nesse Ô, outro aqui. André, uma dúvida rápida, que pode ser interessante. O problema da correlação. Não vou conseguir falar agora. É isso. Ele está atrelado ao problema de clique? Agora você vai me apertar. Aqueles problemas de redução, coloração reduz a clique, eu não estou lembrado agora. Você vai me apertar agora. Que, parando para pensar assim bem rapidamente, a gente pode definir como o número mínimo de coloração de um grafo, né? Seria o tamanho de uma subclique. A maior Assim, como uma base inferior, né? Digamos assim, como limite inferior, tá? Isso, limite inferior. Se você tem uma clique, no caso aqui eu tenho uma clique tamanho 3, não tem tamanho 4. Isso quer dizer que eu vou precisar... Eu poderia definir como limite inferior para achar esse o tamanho da clique. Aí é onde eu pergunto se pode reduzir ou não. É esse problema.
Eu vou ficar te devendo essa resposta para amanhã, mas parece que é um limite bem justo, bem interessante você limitar a coloração pela clique maximal do gráfico, né? E definir clique maximal do gráfico não é uma coisa assim também tão trivial, né? Então, não ajudaria muito mais para esses casos pequenos, assim, a gente consegue enxergar algumas coisas, né? Se eu tenho uma clique de tamanho 3, eu vou precisar de 3 cores, não vai ter jeito. Aí vale até uma pergunta, né? Não sei se acho que as classes de gráfico não tem aqui. Se a gente pensa em colorir um gráfico completo, por exemplo, qual que é o número de cores necessário? André, não sei se é só eu, mas nunca vou te ouvir direito por causa do barulho do fundo. Realmente, tá muito ruim. É isso, vou interromper um pouquinho. Deixa eu ver se eu mudo as estratégias. Vai dar um chute nesses caras aí, rapaz. Fechar a casa todinha. Enquanto esse barulho no canal vai ter vídeo, porque ele tem tá feito. Tá complexo o negócio. Vamos aguardar um pouquinho. Não vai se preocupar. O trem hoje, a reforma aqui tá grande, gente. Vamos ver se... Acho que não vai parar, não. O cara, o vizinho de cima aqui quer derrubar o apartamento em cima da minha cabeça, só pode. Dá uns bicudos nele, doido. Então, vamos lá. Se começar de novo, a gente para aqui. O Atos estava comentando da clique ser um limite inferior para coloração. Deve ter algum resultado inerente a isso. Eu não sei se é o problema de redução de clique e coloração mesmo, de MP completude. Não estava consultado nisso, mas deve ter uma relação bem forte, sim, porque para a gente colorir um grafo KN,
qualquer, um K4, por exemplo, a gente vai precisar de 4 cores, né? Não tem como eu colorir um grafo que tem vizinhança em todos os versos de cores diferentes. Então, a gente parte do grafo. Eu acho que aqui faltou até eu colocar aqui nessa observação aqui, porque aqui eu tenho aqui os grafos, um colorido, dois coloridos, aí eu poderia deixar aqui meio em aberto, né? E listar ali os grafos, por exemplo, igual o KN, que é K colorido, né? N colorido, né? Esse seria o pior caso, né? Para se colorir um grafo, né? Eu acho que é isso que o Atos está chamando a atenção da gente aí. Que é igual esse caso aqui. Pensem aí uma coloração para a gente fazer aí nesse grafo aí. Alguém aí, Vinícius, dá uma coloração desse gráfico? O Wagner. Peraí que eu tô conseguindo colocar o gráfico. Eu não tô conseguindo ver aqui. Deu lag na imagem. Uma coloração para esse gráfico. Eu daria o seguinte. Pode falar, Ratos? Pode. Bom, eu daria um... Vamos lá. Aí onde você tá com a setinha? Isso. O do da direita, 2. No do centro, 3. Beleza. Aí depois você... Deixa eu ver. Beleza. À esquerda, ao centro, 2 de novo. Isso. 2 de novo. Depois 1 para baixo. 2 e 1. Então, a gente está vendo aí uma coloração onde se utilizou 3 cores, né? A estratégia que o Vinícius utilizou poderia ser um algoritmo bem eficiente, a gente poderia estar alternando aqui as cores do ciclo, aqui, ó, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, e essa terceira cor aqui, né? A menor coloração desse gráfico aqui, com certeza, é 3, né? Aquele outro grafo lá do Conrado também, com certeza, é 4 aqui, o menor K aqui para essa coloração. Esse do Conrado, que não poderia ser um K3? Uma 3 coloração, você fala? Um K igual a 3? Por que isso poderia ser? Deixa eu só, peraí, fiquem na imagem, deixa eu só conferir aqui. 1, 2, 1, 3. 1, 2, 1. Aí depois nós vamos apresentar um algoritmo onde a gente vai... Não dá porque choca. Em alguns pontos ele vai chocar. Tá. Não dá, não, é K4 mesmo. Então, é isso. Então, colorir o gráfico é um probleminha, assim, trivial. Então, quando a gente busca o número cromático, o FIDG, a gente está tentando procurar esse menor K possível para a gente colorir esse gráfico. Então, quando a gente acha esse K, a gente diz que esse gráfico é K cromático, né? Acha esse menor K. O problema de colorir grafo é a tarefa trivial, uma vez que pode ser a imagem distribuir uma cor diferente para cada verbo, né? Se a gente pensar na mudança de cores, né? Mas o problema surge quando a gente tenta minimizar esse K, e aí Gary Johnson provou em 74, olha, o ano que eu nasci, olha que chique, no ano que eu nasci, o Gary Johnson já estava provando que o problema de K cromático, K coloração é NP completo. Muito legal isso aqui. E aí, dado um grafo, a gente tem algumas definições aqui, né? Grau máximo, grau mínimo, né? Então, a gente vai precisar aí nas provas que eu vou apresentar para vocês, essas definições, né? Então, o grau máximo, dentro de todos os versos, é o que tem maior grau. O grau mínimo é o dado de todos os versos, é o que tem menor grau. O menor grau é a menor incidência de arestas ali dentro daquele grafo, né?
Outra definição interessante que a gente vai precisar para entender os resultados aí é o grafo crítico. Ele é crítico se existe para todo subgrafo H de G, a coloração de H é sempre menor que G. Se acontecer isso, a gente diz que esse grafo é crítico. Então, dado um grafo onde qualquer subgrafo que eu consiga pensar ali dele, a coloração dele nunca é maior do que a coloração do grafo, então esse grafo é crítico, certo? Um grafo K crítico é um grafo K cromático e crítico, né? Então, se a gente chama assim K crítico, é porque a gente está dizendo que ele também é K cromático. Perfeito? Duas definições importantes. Então, o primeiro resultado, para dar alguns limites aí para a gente de coloração, é esse resultado aí do grau mínimo de um grafo K crítico. Lembrando que o grafo K crítico é o grafo que é crítico e K colorido, né? Então, é uma prova por contradição, essa prova aí, né? Ele vai supor que o grau vai ser menor que K menos 1, e aí seja um vértice desse grafo onde ele tem esse grau mínimo e vamos tirar esse vértice do grafo, né? Então, se a gente tira esse vértice do grafo, o G menos V vai ser K menos 1 colorido, né? E a gente vai imaginar que a gente tem, então, essas K menos 1 cores para esse sobregrafo aí. Como V é adjacente pelo menos K menos 1, né? Mais o V adjacente em G, né, no caso, mas o grau mínimo é menor que K menos 1, que pela minha hipótese lá, né, que o grau seria, né, menor que K menos 1, o menor grau, então a gente consegue fazer uma nova coloração desse grafo usando as K menos 1 a coloração, né? Que é uma contradição, já que o grafo é K crítico e K colorido, né? Então, a gente só pode ter, então, o grau mínimo maior ou igual a K menos 1, onde K é o número de cores. Outro resultado importante que a gente vai usar aí para definir esses limites aí dessas colorações é a questão de quantos vértices com K menos 1 cores eu tenho, com grau K menos 1 eu tenho, né? Então, esse resultado aí diz o seguinte, que pelo menos K vértices vai ter, então, grau K menos 1. Então, eu tenho, tipo, uma clique ali, né? Seria uma clique ali encontrada ali no meu grafo, né? No meu grafo K cromático. E aí a gente pode pensar o seguinte, essa prova da demonstração dessa quantidade de vértices, ela é uma prova de construção. Imagine que a gente retire um subgrafo HK crítico de dentro de G, né? Como a gente tem pelo menos K vértices de grau pelo menos K menos 1, né? E H é K crítico, então H tem K vértices, e aí, se eu tenho pelo menos K vértice grau pelo menos K menos 1 nesse subgrafo H crítico, né? Aí, como H é o subgrafo de G, então a gente também deduz que o G também vai ter essas mesmas quantidades de vértices de grau K menos 1, certo? E aí a gente chega nesse limite aí, interessante para o nosso limite cromático, né, que ele vai ser sempre menor ou igual a delta mais 1, onde delta é o maior grau, né? Se a gente pegar, não é um limite muito justo, mas se a gente pegar aquele exemplo lá que a gente fez, aqui o maior grau aqui é 6, então a gente sabe que a coloração é menor do que 7, né? Que não quer dizer muita coisa, o grafo tem 7 cores, né? Então, voltei demais. Então, esse é um limite possível, né, da gente mostrar, mas não é um limite muito justo, né?
Então, por contradição também, essa prova, imagine que a coloração seja maior que o delta mais 1. Como o colorário, a gente tem aqui o Qi desses grafos, né? Eu vou ter pelo menos Qi menos 1 graus, né? Se eu tenho pelo menos Qi vértices, né? Eu vou ter pelo menos Qi menos 1 grau em cada um desses vértices. Só que a gente supôs que o Qi era maior ou igual a delta mais 1, então o Qi menos 1 vai ser maior que delta. Logo, eu vou ter, então, um vértice qualquer com um grau máximo, né, maior que delta, que é uma contradição. Então, ele só pode ser menor ou igual a delta mais 1, né? Então, essa é um limite superior bastante interessante, né? Se a gente acha maior que esse limite aí pode ser bastante interessante. Aqui um algoritmo meio guloso para fazer a coloração de grafos, né? E aí dá para a gente pensar até implementar esse algoritmo, né? Imagine o seguinte, imagine que você tenha lá o seu vetor de cores, né? Então, o vetor de cores pode variar até N, né? Se for uma coloração bem de um KN, né? Então, eu poderia usar as N cores, né? Então, o que eu vou fazer nessa coloração aqui do Capella e Maculan? Maculan é professor emérito da COP, da área de otimização, né? Em 94 eles definiram isso no livro que eu tenho do Boaventura. Boaventura é um professor lá da UFRJ também. Então, esse algoritmo eu tirei de lá. Maculan, figura, Maculan e Jaime são os caras mais top, acho, do Brasil, dessa área aí de otimização em gráficos. Eles estão aí dentro disso aí. Os dois, só para citar, os dois foram exilados na época da ditadura, né? Eles foram morar na França. O Jaime, não sei para onde que ele foi exilado, mas ele tem descendência de árabes. Pode ser que ele foi por pais de origem dele, mas o Maculan foi da França, que ele foi exilado. Casou com uma francesa, ele tem cidadania francesa, inclusive. E recebe vários prêmios lá, né? Eles estão velhinhos já, esses dois professores, né? Então, o algoritmo do Maculan diz o seguinte aí. Ele começa com o primeiro vértice, com a cor 1, e aí ele vai pegar o menor K que é possível usar aqui das cores, olhando a vizinhança do vértice, né? Qual que está livre, qual cor que está livre? Eu acho que é mais ou menos a ideia que vocês usaram aí, né? Para colorir lá tanto o Conrado como o Vinícius, acho que usou um pouco desse princípio aqui da coloração, e aí usa, então, a coloração daquele vértice, naquele conjunto lá de... Usei, certeza que usei, quase certeza. Então, esse é famoso, esse algoritmo, né? Então, como que seria uma K-coloração aqui desse C5? Vamos fazer a casinha agora, né? Já que a gente está agora querendo aumentar uma coloração. Vamos colorir a casinha aqui usando esse princípio, né? Então, a gente vai ter ali um vetor de cores, né? Esse vetor de cores que vai indicar, então, qual que é a cor usada para a coloração. Então, imagine aqui que eu tenho aqui um vetor de cores aqui. Eu tenho aqui, no caso aqui, eu tenho 5 cores. Né? Eu tenho 1, 2, 3, 4. Tem essas 5 cores aqui, né? Então, aqui, a cor 1, cor 2, cor 3, cor 4, cor 5. Aí a gente tem aqui os vértices, né? Os vértices, aqui o vértice 1, aqui o vértice 2, vértice 3, vértice 4 e vértice 5. Então, vamos começar aqui o algoritmo do Maculan aqui. Então, o primeiro vértice vai receber cor 1. Então, aqui o primeiro vértice
né, vem aqui para essa lista aqui. Né? Então, aqui, como é uma lista de adjacência, eu vou colocar uma vírgulazinha que pode vir mais coisas aqui. Aí, o que ele faz? Ele vai percorrer todos os vértices até chegar ao final no laço. Então, ele vai começar aqui do segundo vértice e vai pegar e vai analisar o quê? O menor I, né, dentre aqui esse aqui é o meu C, né, é o meu vetor de cores, né, dentro do vetor de cores, qual que é o menor I que eu faço interseção da coloração dos vizinhos, né, da vizinhança com o vetor de coloração e eu estou com esse resultado vazio. Então, por exemplo, aqui eu vou estar, se eu usar 1, por exemplo, eu vou ter uma interseção ali, tá vendo? Então, não é possível. Se eu usar a cor 2, aí eu não vou ter interseção com nenhum dos vértices aqui, então eu posso usar aqui a cor 2, certo? E aí o for vem aqui para o 3, aí o 3 aqui tem a cor 2, qual que é o menor I? O 1 não é usado ali pelo 2, então ele recebe coloração eu podia estar colocando aqui os vértices, né? Coloração 1, né? Então, tem que pôr aqui. Peraí. Então, o vértice 3 vem aqui para coloração 1 também. Aí, vai para o vértice 4. Aí, ele vai fazer a interseção do 3, que está no 1, e do 5, que não tem. Então, o próximo é o 2. Então, o 5 vem para cá. Aí, ele vai... aqui é o 4, né? Aí, ele vai para o vértice 5. O vértice 5, ele tem interseção com a cor 1, tem interseção com a cor 2 e tem interseção com a cor 2 de novo aqui. Então, o menor I para ele, né, do vértice 5 é o vértice 3, certo? Então, aí ele vai construindo, então, essa coloração com... essa coloração com 3 cores aqui, né, com K igual a 3. Então, esse algoritmo, ele consegue, então, a gente fazer essa coloração, né. Essa questão da fazer a interseção entre os conjuntos, né, aí vocês, para implementar isso, vocês podem pensar algumas estratégias para ficar melhor essa complexidade aí, né. Mas é dessa forma que se tem esse algoritmo aí que a gente consegue uma coloração simples, sequencial. Aí, se a gente aplicar aquele algoritmo a esse gráfico, então, o que a gente vai ter aqui? Ó? Primeiro, o vetor da cor 1 vai ser colocado aqui nesse vértice 1. Aí, ele vai para o vetor da cor 2. Então, aí ele vai pegar aqui o 2, que ele é vizinho do 1. Ele vem para o vetor aqui do 3, aí ele vai colocar 1 aqui. Ele vai para o 4, aí ele vai colocar 2 aqui. Ele vem para o 5, aí ele vai colocar 1. Ele vem para o 6, aí ele vai colocar 2. Aí ele vem aqui para o 7, ó, 1 e 2 já está colorido aqui, né? 1 e 2 já colorido. Aí você vai ter que usar uma terceira cor aqui. Aí ele vem para o 8, 2 e 1, também vai ter que ter uma terceira cor aqui. Vem para o 9, aí ele vem e põe o 1 aqui. Vem para o 13, aí ele vem e põe o 2 aqui. 9 vai para o 13, né? Eu estou ficando doido, né? Vai para o 10, porque vai por aqui 2. Vai para o 11, ele vai por 1. Aí ele vai para o 12 aqui, tem 1 e 2, então ele tem que... Não pode não, André, no 11. Não pode porque ele está vizinho do 9, tá certo. Aqui tem que ser 3. Aí vem por 12 aqui, ele vai colocar aqui o quê? Eu estou vizinho com 2, com 1, com 3 também. Então eu tenho que... É um 4, uma quarta cor. Vai ter que ter uma quarta cor aqui. E o 13 aqui eu estou vizinho com 1, com 3, com 4. Então aí vem o 2 para cá. Certo? Então, aí ele conseguiu fazer uma
K, coloração com K para 4 também, viu? E aí a gente consegue, então, exibir essa coloração aí, usando esse método aí da vizinhança. Legal, né? Tem mais um exemplo? Tem alguns exemplos. Agora já entrou em planagem. Alguma dúvida aí sobre coloração e o algoritmo? O algoritmo bem simples, né? Que a gente consegue, então, aí, implementar ele aí de boa aí nas tarefas aí. Certinho? Dúvidas? Não? Então, vamos partir para planaridade. Gráficos planares. Então, um limite superior válido para coloração é bem, não é muito justo, né? Delta mais 1 não é uma coisa muito justa, mas ajuda bastante, né? Aqui o que eu tenho maior índice é esse 5 aqui, né? Então, seria menor do que 6, então ele está entre 3 e 6, então a gente encontrou um 4 aqui, então foi até mais fácil de definir isso. Num gráfico pequeno, essas decisões são mais triviais, né? Num gráfico grande demais, essas complexidades elas vão estourar muito, né? E os gráficos planares? Vamos pensar aí sobre gráfico desenhado no plano. Então, um plano, né, um gráfico plano é um desenho no gráfico de maneira que as arestas não se cruzam. E um gráfico planar é um gráfico que é isomorfo a um gráfico plano. Então, se eu desenho um gráfico com cruzamento de arestas, que ele pode ser isomorfo a um gráfico plano, então a gente diz que aquele gráfico é planar. É claro que se eu desenho um gráfico sem cruzamento, ele já é planar. Mas se eu tiver um gráfico com cruzamento e ele for isomorfo a um gráfico plano, então ele também é planar. Então, definir que gráfico planar não é tão trivial assim. Vamos pegar aqui o primeiro exemplo, aqui, o K4. O K4, ele é o gráfico completo com 4 vértices. Então, esse gráfico aqui. Certo? Deixa eu tentar fazer aqui umas arestas aqui. O desenho mais trivial que a gente tem do K4 é esse aqui. Aqui, ó, para cada vértice eu tenho as minhas 3 arestas aqui. Aí eu pergunto a vocês, o K4 ele é planar? O que vocês acham? K4 é planar? Não. Não? Por quê? Porque ele é esses que cruzam entre si. Nesse desenho. Será que ele não é isomórfico a outro desenho, não? No caso, quando você trata de gráfico planar, é uma dúvida que eu tinha no começo. Ele tem que ter todas as ligações entre todos os vértices, ou não? Não, esse aqui é um exemplo que eu estou dando, né? Do K4, né? Talvez um K4 poderia ser planar, então, no caso. Por que ele poderia ser planar? Porque se vamos supor que não tem esses vértices ligando entre eles no meio, por não, exemplo. O K4 é esse gráfico aqui. Eu estou te perguntando, esse gráfico aqui com essas arestas todas é planar? Não. Alguém quer tentar alguma coisa aí? Sim ou não? Concorda com o Conrado? Então, aqui, se eu desenhar o K4 dessa forma, esse gráfico aqui é isomórfico ao K4, é equivalente ao K4, ele tem isomorfismo. O Fernando está falando que sim, exatamente. Então, isso aqui esse gráfico aqui plano é isomórfico a esse K4 aqui. Então, a resposta para essa pergunta aqui é K4 é planar. Sim. Certo? Entenderam? Então, olha aqui.
ele vai ser um gráfico planar se ele é isomorfo a um gráfico plano. Um gráfico plano é aquele que a gente consegue desenhar sem cruzamentos. Então, é problema de isomorfismo de gráfico, não é um problema tão simples da gente fazer, né, Vinícius? Vinícius Queiroz, né? Isomorfismo, você tem que ter ali o mapeamento dos vértices, das arestas, para mapear ali todos os vértices. Claro que para o gráfico ser isomórfico, a gente tem que ter o mesmo número de vértices, de arestas, sequências de graus. Especificações do caramba que você tem que achar dentro do gráfico. Tem que ter, e tem que ter a função objetiva para fazer, então, o mapeamento. Então, eu fiz aqui esse mapeamento, né? Eu usei as mesmas, posso usar aqui as mesmas atribuições aqui, né? De vértices, né? E aí a gente tem, então, esse gráfico planar aqui, né? No plano, que é equivalente ao K4, certo? Então, é possível a gente mapear essas, né? Se eu usar o mesmo, né? Os mesmos conjuntos de vértices e arestas, é possível, então, mostrar isso. A próxima pergunta que eu tenho lá é com relação ao K3. O K3 é o grafo cúbico 3. O grafo cúbico, não sei se vocês lembram como fazê-lo. Lembra como faz o grafo cúbico? Ele é dos dados binários. Por exemplo, com 2 vértices, eu tenho uma aresta. Né? Eu tenho esse grafo aqui. Quer dizer, com um bit, né? Com 2 bits, aí eu teria já um ciclo. Aí eu teria esses vértices, e aí eu já teria aqui esses outros vértices aqui. E aí eu tenho uma aresta se tem diferença de um bit para o outro, tá vendo? Aqui, ó, diferença do máximo 1 bit, aí eu tenho uma aresta. Diferença do máximo 1 bit, eu tenho uma aresta. Diferença do máximo 1 bit, eu tenho uma aresta. Que a diferença de 2 bits, aí eu não tenho aresta, tá vendo? Então, esse aqui é o K2. Aquele primeiro lá era o K1, né? Então, esse aqui é o K2. Aí, vamos fazer aqui o K3. O que é o K3? O K3... Nossa, se eu conseguisse duplicar isso aqui, seria bom demais. Eu acho que eu vou conseguir. O K3 é 2 cópias do K2, né? Só que aí você aumenta um bit aqui, né? Vamos ver aqui se eu vou conseguir editar isso aqui. Então, aqui é 3,0, aqui é 3,0, aqui mais um 0, aqui mais um 0, aqui é 1, aqui é 1, aqui é 1, aqui é 1. Então, aqui eu não tenho aresta entre si, aqui eu tenho uma aresta, 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 e aqui eu tenho uma aresta. Putz, vou extrair esse gráfico, né? Mas esse aqui é o cubo, né? Deixa eu tentar desenhar isso lá no programa do Atos para ficar mais fácil de ver isso aqui. O duro é que lá não dá para alterar os... deixa eu tirar esse fone de ouvido, que eu estou ficando quase surdo aqui. Não dá para fazer vértices com rotulação, né? Aí atrapalha um pouquinho, mas a gente tem um ciclo aqui, outro ciclo aqui, e aí é só ligar essas outras arestas aqui. Acho que a gente consegue fazer ele lá. Quer ver? Vamos fazer aqui esses primeiros ciclos. André desenhando em 2D. Hã? Você vai desenhar em 2D? Boa. Aí, Só ver. o outro lado, do fundo lá, começa aqui, 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 aqui. Então, aqui eu tenho... Eita, nós. Esse outro... Para a próxima versão do programa, permitir editar os vértices, ajudaria. Aí eu tenho aquele... Eu acho que ele permite, só não é do jeito que eu queria. Hã? Clica com o botão direito em cima dele. Do vértice. Essa... Hã? não é do jeitinho que você queria não, mas...
Não consigo pôr aqui? Pelo menos bicolorível dá para fazer. Ah, dá para fazer uma bicoloração. Legal, Watts. Tá sabendo isso aqui, não. É aqui, né? É aqui. Agora vamos pro fim. Aí eu pergunto para os senhores, esse grafo público aqui é planar? É, Por quê? porque nenhuma das suas arestas se cruzam. Como não? Esse aqui? Não é planar. Hã? Não é planar. Quem tá certo? Conrado ou Vinícius? Quem tá Se você mais? pegar a vista superior dele, ele é planar, sim. Ele é plano, Vinícius, ele é 2D, não é 3D. Esse grafo é isomórfico. Filha da mãe. Como é que é, Conrado? Ele é o quê? Não, mas na parte que você tava falando de 3D também tá errado. É só Só do conseguiu isomorfismo fazer que a acertou. Não, mas Ai, se você pô. pegar a vista superior dele também não vai. Mas só tem que mostrar as arestas. Né? Eu vou fazer essa matéria no que vem de novo, é isso. Então tamo junto. Tamo junto. Entendeu? Então ele é Porra, isomórfico. vai na frente eu bato. Opa. Opa! É o contrário disso aí. Ele é isomórfico a um grafo do plano. Então ele é planar também. Então, definir se um grafo é planar ou não, a gente está vendo que não é uma coisa assim tão trivial, né? Então, a resposta aqui para esses dois problemas aqui então, vamos seguindo aqui. Aplicações, né? Como a gente viu lá em coloração, né? De depósito, de provas e tal, para grafos planares, circuitos integrados, né, Vinícius? Não pode cruzar as arestas, né? Na hora de projetar lá, né? Exatamente. Integrados. Assim, pelo que quando eu estava, você fazia algumas perguntas, perguntar se o grafo é planar, eu jogava no programinha, né? No Visual Algo do Atos, e tentava, do jeito bagunçado que estava, e tentava reajustar ele e transformar ele em planar. Se de alguma maneira houvesse um cruzamento, ele não era planar. Só que essa coisa que você fez aí, pode ser que tenha alguma falha, que tenha alguma combinação que talvez você não conseguiu enxergar, né? Exatamente. Mas um caminho de otimização, digamos assim. Rodovias, né? Já pensou a rodovia cruzar demais, aí só dá acidente, né? Transmissão de energia, tem que pensar, né? Que se pode cruzar, né? Bom, depende, né? Se a gente for pegar lá em alguns pontos da cidade, funciona. Funciona. Aqui então, na tem vários modelos que a gente pode, então, se necessário. Não tá ligando? Que isso aqui. Conrado, seu microfone tá aberto. Pergunta do Conrado ou o Conrado tá zoando nós aí? Não, é que ele tava falando com alguém e tava aberto o microfone. Deixa eu ver aqui. Não, tá fechado agora. Então, vamos lá. E aí tem um teorema famoso, né, do grafos planares e coloração, né, que é possível colorir um mapa com quantas cores, né? E aí, no final, lá, eu vou mostrar esse resultado, né, que é a ligação aí entre esses dois temas, né? Hoje a aula era para trazer o lápis de cor, né, na verdade. Então, um grafo para ser planar, a gente sempre vai imaginar que o grafo plano vai dividir o plano em algumas regiões, né? Como aqui a gente tem aqui o exemplo do grafo A e do grafo B, né? Aqui o grafo A, a gente tem quantas regiões? A gente tem a região externa, né, que a gente também conta como uma região, e uma aresta, ela vai fazer parte, então, da borda dessas regiões do grafo, né? Nesse grafo A aqui, quantas regiões a gente tem? Vamos pensar, quando a gente desenha o gráfico, nessa definição agora de plano. E aí, esse gráfico tem quantos planos? Resposta? Alguém? Wagner? Diga aí para mim, Matheus Arco, quantos planos eu tenho aqui? Tem o externo. Sei não, professor.
E cada uma dessas regiões que ele formar aqui é plano. um plano. Então, aqui eu tenho três regiões internas e uma externa. Então, tem 4 faces, diria assim. Exatamente. O Fernandes está falando lá, 4, isso mesmo, Fernandes. E esse grafo B, quanto que dá o Cabral aí, Vinícius Cabral? Quanto que dá esse outro aqui, então? Eu? Não, o Fernandes Cabral, o Vinícius Fernandes Cabral. Então, nesse caso aqui do grafo B, eu tenho só 2 regiões, que é a região externa e a região interna aqui, porque esse aqui não dividiu, essa aresta aqui não dividiu em regiões aqui a parte interna do meu gráfico, certo? Então, quando a gente fala de regiões, a gente está falando, então, dessas limitações que a gente tem aqui com as arestas no nosso gráfico. Entenderam, hein? Um grafo plano particiona o plano em um número de regiões chamadas de face, né? Uma definição, então, cada região dessa a gente vai chamá-la de face, e a face contendo um vértice X, né? Um ponto X, na verdade, né? É o conjunto de pontos do plano que podem ser alcançados por X, né? Por uma linha até que não atravesse nenhuma aresta do gráfico. Então, aqui eu alcanço, eu coloco um ponto X no plano que não está no grafo lá, né? Nenhum vértice, né? Então, a face que contém X é aquela face que a gente pode traçar, então, linhas até aquele ponto, sem cruzar nenhuma aresta, sem atravessar, né? Então, o grafo, ele sempre vai ter uma face exterior, uma face interior, né? E a gente denota esse número de faces por F de G. Nós vamos ter um resultado agora que vai dar, então, a quantidade de faces que a gente tem. Então, essa prova aí por indução, né, a gente faz por caso base aí, né, que é uma árvore, que a gente chega no resultado que a árvore vai ter, acho que 2 faces, né? Não, que vai chegar na fórmula certa aí, né, que aí, deixa eu ver aqui, n-1, que vai subtrair, vai chegar a 2, né, 2 faces, que é o caso das árvores. E aí ele vai partir para uma generalização, e aí vai fazer essas continhas aqui, e vai chegar na fórmula de cima ali mesmo, o resultado. Vamos aqui um exemplo aqui. Então, a fórmula geral de faces é dada por m menos n mais f, né? M mais f é igual a 2. Se eu quiser saber o número de faces de um grafo pelo número de vértices, então ele vai ser 2 mais m, né, que é m arestas, né? 2 mais m. Exatamente. Menos os vértices. Então, se a gente pega aqui esse grafo aqui, quantas faces ele vai ter? Não, peraí, André, você errou no cálculo. Você errou no cálculo. Ele tem... Tá certo. Ele tem 4 arestas e 4 vértices. 4 arestas, 4 vértices. Então, quantas faces ele tem? Ele vai ter 2 faces. A face externa e a face interna. Se eu traço uma linha aqui, então, o número de faces vai ser alterado lá. Ó. Face vai ser... N é a quantidade de arestas? M de Maria, a quantidade de arestas. Certo. E aí ele vai aumentar aqui para 3 faces. Né? Então, a gente tem aqui a externa e mais 2 faces aqui, entendeu? Então, esse processo, por indução, aí prova essa fórmula aqui, que a gente consegue, então, determinar o número de faces de um grafo plano, né, que não tenha cruzamento de arestas, através, então, dessa equação matemática aqui. Legal, né? Aí a gente consegue
delimitar algumas coisas através dessa equação aqui. Agora, esse aqui é o principal resultado dos grafos planares, né, que é, a brincadeirinha lá dos serviços, né, de água, luz, telefone e as 3 casas, né, aí o cara chega lá para instalar esse serviço, né, e não pode cruzar essas linhas, né, essas ligações aí, né, aí você tem um sobrinho pentelho lá, né, de 2 aninhos, 3 aninhos, né, o cara não tá te dando tempo, aí você fala para ele, ó, desenha isso aqui pro tio sem cruzar a aresta aqui, né, aí você dá esse probleminha para ele, ele vai ficar lá a tarde toda entretido até que ele vai desistir, né, de tentar achar uma solução para isso, né. E aí, esse é o primeiro resultado que diz o seguinte, que um K33, né, que é o problema das casas, não pode ser desenhado no plano, né. E aqui eu pus só a ideia da prova, né? Os livros aí trazem a prova, se vocês quiserem entrar em detalhe da prova. Mas aí ele tenta provar, então, isso por região. Ele tenta desenhar os grafos fazendo a região. Então, ele começa aqui com 4 vértices, tem 2 regiões, coloca mais um vértice, aí ele aumenta isso para 3 regiões. E aí, na hora de colocar o último vértice, a gente vai chegar numa contradição. A gente não vai conseguir colocar o último vértice aqui, né? Então, está uma prova construtiva, né? Está tentando construir um método de desenhar o K33 no plano, né? E aí, se eu colocar aqui na região 2,1, eu vou ter que ligar aqui com o vértice V1 e V3, né? O vértice que está faltando aqui é qual? V1, V6, né? O V6. Se eu coloco o vértice V6 aqui na região 2,1, eu vou ter que ligar ele com o V1 e o V3, certo? E vou ter que ligar ele também com o V2, que está em outra região, tá vendo? Então, tem que sair dessa região aqui para ir para a região do V2. Então, eu não consigo sem cruzar essa. Se eu colocar o V6 nessa região aqui, da mesma forma, eu tenho que sair dessa região que foi feita aqui para conseguir ligar, então, o V6 com o V1. Se eu colocar aqui de fora, eu vou ter que entrar nessas regiões aqui para conseguir ligar o V6 com o V3. Ou seja, qualquer uma das 3 possibilidades que eu tenho aí para frente, né? Então, vai chegar em contradição no cruzamento das arestas, né? Então, aí ele conclui que não é possível, então, fazer esse desenho no plano, né? Um grafo simples, aí eu venho o teorema aí com N vértices e M arestas, então ele tem um limite N vértices de quantidade de arestas, né? Essa fórmula de Euler lá da questão das faces nos dá esse limite. E aí também essa prova aí mostra essa equaçãozinha aí, fazendo aí para chegar então nesse limite. Isso é importante porque num gráfico plano eu não posso ter muitas arestas, né? Porque se eu tiver muitas arestas, vai dificultar muito. Começou de novo o trem. Só um minuto aí, Gustavo. Acho que agora foi mais curto. Foi nada.
Acho que acabou. Vamos lá. Vamos voltar aqui no teorema aqui da limitação de arestas. Então, essa limitação, ela é importante, então a gente tem um limite que ela sempre vai ser menor que 3 vezes a quantidade de vértices menos 6, né? E esse resultado é dado, então, pelo número de arestas de um grafo, né? Que no caso aí é sempre 2m, né, pelos graus, né, e aí é substituído, então, aqui na fórmula de Euler, até que chega, então, no resultado. Certo? E o barulho continua. Então, aqui, isso prova o nosso resultado. Eu quero fazer um quadradinho aqui, né, aí, prova o nosso resultado. Perfeito. Se G é um grafo simples e planar, então, o grau, eu vou ter um vértice de grau no máximo 5, né? Eu tenho que ter um vértice com esse grau no máximo 5. Se ele está no plano, né, e essa fórmula também é dada através, então, daquela limitação de arestas, então, ele faz uma contradição, né, mostrando que não é possível, então, construir um grafo planar com aquelas limitações de arestas dadas por Euler, através, então, desse grau mínimo ser maior do que 5 aí, certo? Então, esse grau ele vai ser respeitado, esse grau de igual a 5. Outras definições importantes desses resultados e teoremas, eu acho que eu não vou entrar muito em detalhes nesses resultados e teoremas, mas para entender essas provas aí, por que um grafo não é planar, então a gente tem que entender que ele vai se reduzir a um grafo K33 ou um K5. Né? E aí tem essas definições, né, que a gente fazer, dado um grafo, a gente pode contrair esse grafo, ou a gente pode expandir esse grafo, né? E no caso aí a definição de subdivisão, né? Como é que eu posso fazer a inserção de um dado grafo através, então, de novos vértices, né? Através das arestas, pegar a aresta do grafo e criar ali um novo vértice. E aí, à medida que eu vou fazendo essa subdivisão, eu posso chegar, então, em um grafo isomórfico ao K33, né, um subgrafo, né, isomórfico ao K33, ou um subgrafo isomórfico ao K5, e aí isso é uma prova de que o grafo não é planar. Então, é por esse caminho que a gente demonstra, então, isso aí. Né? E aí a definição aqui mostra como que a gente pode fazer, então, essa subdivisão de criar um novo vértice para o grafo, né? Aí cria-se um novo vértice, cria novas arestas, e aí a gente tem, então, uma subdivisão do grafo. Aqui um resultado também, que mostra que o K5, né? O que é o K5? O K5 é o completo de 5 vértices, então é a casinha completa, né? Então, se a gente tiver aqui 5 vértices aqui, então, se eu tiver aqui 5 vértices, então o gráfico completo do K5 é o gráfico que vai ter todas as arestas aqui, em cada par de vértices aqui, né? Então, aqui a gente teria esses aqui, esse aqui a gente teria esses aqui, né? E assim por diante. Esse aqui a gente teria esse aqui teria esse aqui, certo? Esse aqui é o K5, e aí está dizendo que ele não é planar, né? E aí ele usa também aqui o teorema 4 da limitação de arestas, e aí a gente chega no limite de 9 arestas, e aí no caso ele tem 10 arestas, né? Então ele tem 5 e 10, e pelo aquele teorema da limitação de arestas, ele vai furar, e aí é uma prova bem simples que o K5 não é planar. E aí esse é o resultado principal para grafos planares, né? Que um grafo é planar se somente se
não tem um grafo isomórfico, é uma subdivisão do K5 e do K33, tá vendo? Então, não é só achar um subgrafo isomórfico ao K3, K33 ou K5, né? Se eu conseguir fazer uma subdivisão dos grafos que produza, então, um K33 ou um K5, então, ele não é planar, certo? Então, eu não posso ter, esses são os dois subgrafos proibidos, né, para a gente ter grafos planares, né? E a relação entre os dois temas está aí nesse outro resultado, que diz o seguinte: todo mapa, né, do mundo, né, que a gente tiver aí, de cidades e tal, é possível, então, a gente colorir no máximo com 4 cores. Né? Esse resultado é curioso, porque foi o primeiro resultado de teorema de grafos usado a prova computacional para se chegar, então, a essa observação, né? Tem muito processamento aí de muitos computadores, na época de 1976, vixe, hoje em dia, com certeza, dava para provar isso mais rápido, mas na época, né, demoraram-se, então, 1.200 horas de processamentos de todas as combinações possíveis de coloração para mapas, né? Mapa é um grafo planar, né, que não vai ter cruzamento, né? Então, colorir grafos planares, né, no caso de mapas, é possível apenas com 4 cores. Isso é interessante porque facilita, então, a coloração de mapas aí, a partir dessa data aí. André, Diga. é para qualquer tamanho de grafo planar? Qualquer mapa. Esse resultado é para mapa. Ah, então qualquer tamanho de mapa, ele Qualquer aceita. mapa, eu consigo colorir com até 4 cores. Certo? E é um Entendi. limite razoável, né? Você pega o mapa do Brasil, você quer colorir ele de tal forma que um estado não fique compartilhando cores. Então, posso usar 4, que vai dar certo. Pego o mapa do estado de Goiás, tem lá as 200 e poucas cidades, eu quero colorir elas de tal forma que ela não tenha essas cores repetidas, né, uma coloração própria. Então, vou usar também 4 cores. Né? Então, esse resultado pode ser expandido também para outras necessidades, mas essa aí é a principal que foi usada, né? Caso de coloração deles, de mapas, né? Então, hoje, eu tinha para dizer, apesar do barulho, acho que eu dei conta de falar o que eu precisava. Está rolando já lá no Kim Acadêmico, essa listinha aqui. Olha o tanto de mapinha para colorir aqui, ó. Olha que legal, vocês vão colorir bastante. É uma coloração própria, claro, né? E aqui é para definir o número cromático, aqui para desenhar um gráfico planar e outro não planar, usando essa sequência de vértices. Pegar o gráfico de Petersen para ver se o removo das áreas eu consigo fazer ele planar e assim por diante. Perguntas, dúvidas, colocações? Não. A Tainara está aí, né? Tainara. André, volta na atividade. Nessa primeira questão, onde está 4, 4, 3, 3, 3, 3, refere-se a vértice 1, vértice 2, vértice 3? Tá bom, então. Só isso. Obrigado. Professor, Diga. pode, nessa de colorir, em vez da gente ter que redesenhar, a gente pode só tirar um print e fazer o desenho assim no computador, mas dá um jeito de colocar ele junto com a atividade, com o PDF? Você pode imprimir ele, né? Ou se você fizer no computador, você pode usar um programa de colorir, igual eu uso esse aqui, o XJornal, né? Não, eu falo só porque para ter que redesenhar isso no caderno, e como eu estou fazendo atividade tudo no caderno, para redesenhar isso vai ficar meio difícil. Não, imprime essa folha, então. Ah, não, então beleza. Imprime essa folha e cola lá no caderno lá e dá uma colorida lá. Valeu. É mais fácil. Que tá chato desse desenho aqui, que ele é bem grande, né? Então, aí
é possível, então, fazer desenhos aqui, usando aqui, no caso aqui, deve ser 4 cores no máximo, né, que a gente vai conseguir fazer. Perfeito. Então, Tainara tá aí? Tainara, quem que é o time seu da maratona? Ficou com 4, mas a gente não vai ficar com 4 lá, vai ter que ceder um para o time do Vinícius e do Wagner. Vocês já decidiram quem que é essa pessoa que vai ser cedida? O Enes falou assim que se não fosse poder ficar os 4, ele não ia participar. Porque ele não tem matéria com o senhor, ia participar só para ganhar experiência mesmo. Aí eu tentei convencer ele a ficar no grupo da Tainara mesmo, só que ele falou que se fosse não poder ficar com os 4, ele ia sair. Não, então vamos tirar ele, né? Tá resolvendo. Ele não tá fazendo a matéria aqui? Não. E nem, eu acho que nenhuma outra sua. Ele não estava aqui matriculado aqui? Ele estava Em assistindo? grafos, não. Eu pensei que ele era aluno aqui. Deixa eu ver aqui os meus alunos aqui. Cadê? Eu pensei que ele estava aqui matriculado aqui, pô. Então, eu tenho que achar outro... Não, mano, eu tento falar com ele pra ele ficar no grupo lá da Tainara, que é coisa eu junto com o do Vinícius. Tá. Não, eu quero só saber se ele está matriculado ou não aqui na minha matéria aqui. Só um minutinho. Grafos, acho que não. Pegar o que acadêmico é melhor. Que acadêmico. É o site do IFE aqui. Porque o que acontece? Como esse ano é online, eles vão deixar a gente editar esses times até o dia 12 de novembro, né? Então, se precisar substituir algum aluno, até essa data eu consigo substituir. E também não vai ter o café com leite, né? O café com leite é a tradicional competição dos reservas, né? Dos anos anteriores, né? Então, a gente vai pegar os reservas e fazer um time. Mas se ele não está aqui matriculado, aqui não está mesmo, não. Não, então deixa ele fora, o Conrado. A gente arruma outra pessoa, então, para o time dos meninos lá. Aí o time de vocês, aí você, a Tainara e o Thiago, não, como é que é? O Túlio, né? Túlio. Aí vocês três já passam esses dados lá para o Atos, né? Já passaram, já. Já passaram? Beleza. Uhum. E aí o Matheus Wagner e o Vinícius, a gente tem que arrumar uma pessoa para formar um time com eles. E também tem que arrumar uma pessoa para fazer time com o Victor, né, o Atos? Você falou com ele? Você chegou a falar com ele? Não cheguei a conversar com o Victor, não. Tá, você podia ver isso até... Eu acho que do jeito que vai indo, então, vai ser o Victor e o Claudemir, do jeito que vai indo. Pode ser uma solução, Tainara, mas aí o Claudemir fica de fora também, né? Que tem que resolver a parada da Claudemir também. Mas a gente vai ajeitar isso, a gente vai resolver isso. A gente tá conversando aí com os alunos, né? O treinamento começa sábado, 1h, já vai ter uma parte, o Atos vai passar lá, nós vamos ter uma apresentação, né? Deve ter uma transmissão assim ao vivo, de 1h mais ou menos, e aí vai ter uma competiçãozinha sempre no dia, né? E vamos fazer todo sábado esse treinamento, e aí a gente vai abordar vários temas lá, vai ficar bem legal lá. Então, para aqueles alunos que ainda não entraram na sala lá, né, do Google Class, deixa eu mostrar lá para vocês. Então, já está lá a sala criada, e aí a gente já tem até uma agenda aqui já de palestrantes, né, e vai ter um pessoal bem legal aí das outras faculdades também palestrando, né. Então, a abertura, a gente vai ter uma surpresa lá na abertura, e o Atos vai falar sobre entrada e saída. No dia 10, o professor Belo vai falar sobre teoria de números, legal demais para vocês.
No dia 17, o professor, aqui não vai ser o professor João, não, vai ser aquele professor do Google lá, como é que é o nome dele, Watts? João, o da UNRV? O... João Pernambuco. Alguma coisa assim, não? Não, é quem que deu palestra pra gente lá sobre IA lá. Ah, Sandro. Ah, o Sandro, eu acho que vai ser o professor Sandro que vai ministrar aqui algumas coisas sobre estrutura de dados. Aqui o professor Tiago, da Universidade Federal de Jataí, vai falar sobre algoritmos curiosos, programação dinâmicas, dividir para conquistar. Eu vou falar dia 31 de grafos. E no dia 7 está para definir, acho que vai ser a professora Poliana da UEG para falar sobre geometria computacional. Então, a gente vai tentar fazer um apanhado bem simples desses temas, assim, para dar uma definição básicas aí para vocês. Então, vai ser bem legal aí esse treinamento. Vai ser um momento de vocês aprenderem mais coisas, ensinarem mais coisas para os outros, ensinando, vocês também aprendem. E a gente consegue, então, difundir aí o conhecimento aí para a gente fazer a nossa parte aí, que é sempre valorizar aí o ensino da computação aí no Brasil. Se tiver mais perguntas, fiquem à vontade. Se não tiver, vou interromper agora a gravação. Vou interromper a gravação.